Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos para lermos a palavra de Deus. Vamos ler em um dos livros poéticos da palavra de Deus, que é o livro de Salmos. Glória a Deus. De número 42. Salmo de número 42, verso 1. Que diz assim a palavra de Deus: como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Amém? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Somos gratos a Deus por estarmos aqui nesta noite. Primeiramente, agradeço a Deus. E segundo, ao nosso pastor, em nos confiar tamanha responsabilidade para transmitir a palavra de Deus. A gente sabemos, irmãos, até pela própria palavra do Senhor, que será cobrado muito mais daqueles que ensinam do que aos outros. É assim que diz a Bíblia. Então, é uma responsabilidade muito grande quando alguém sobe no púlpito da igreja para ministrar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O presbítero Paulo, logo no início, ele falou algo bem interessante a respeito do crente ser diferente. E a Bíblia mostra, irmãos, que realmente o crente, ele tem que ser diferente. Louvado seja Deus. Houve uma época em que o povo de Deus perdeu essa diferença. E Deus, usando o profeta, ele disse: e vereis outra vez a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. É que Deus tinha sim um projeto em levantar um povo diferente. Glória a Deus. Não existe essa coisa, irmão, de aqueles que se diz cristãos andar igualzinho às pessoas que não servem a Deus. Não existe isso. Se andar igual, então não é um cristão. Hoje a gente encontra, principalmente os pastores que tomam conta de igrejas, de certa forma encontram uma dificuldade muito grande, até para falar sobre essa tal diferença, porque as pessoas geralmente, não são todos, né? Não vamos generalizar, mas boa parte da igreja não quer saber de viver essa diferença. A grande questão é que muitos querem o melhor de Deus, mas também querem o melhor do mundo. E aí não dá. Não dá certo. São duas coisas que não dá certo, irmãos. Juntas não dá certo. Essas duas coisas não andam juntas. Ou serve a Deus ou não serve. E achei muito interessante quando o presbítero Paulo falou: somos conhecidos mesmo sem precisar falar. O cristão é assim. O verdadeiro cristão, ele é dessa forma.
Onde ele chega, ele não precisa dizer que serve a Deus. As pessoas conhecem. E é como o presbítero falou. Conhece pelo falar, pelo andar. Então tem várias formas das pessoas lá do mundo conhecer o verdadeiro cristão. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eis aí o motivo de às vezes você chegar em algum lugar e alguém já diz logo, você é crente. Às vezes as pessoas nem perguntam, elas já afirmam. Elas olham para nós e dizem assim, você é crente. Por quê? Porque essas pessoas, elas veem a diferença em nós. Nós não somos igual às pessoas do mundo. Então, o crente que quer ter o comportamento mundano, uma vez eu falei aqui, a maior pregação do crente é o seu comportamento. Louvado seja Deus. Tem como ganhar uma alma para Jesus só pelo nosso comportamento de cristão. Louvado seja Deus. Já ouvi isso. Já ouvi e já vi isso. Pessoas se decidirem para Cristo só em observar a vida do cristão. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Irmãos, nós lemos este versículo da palavra de Deus, muito conhecido da igreja, por sinal. O Salmo 42, quando diz, como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. A Bíblia diz que nada é sem significado. O apóstolo Paulo escrevendo, se não me engano aos Coríntios, ou aos Romanos, não lembrei, mas ele fala sobre isso. Que até o barulho de um sino, ele tem o seu significado. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós nos deparamos aqui com esse versículo, onde fala que o servo, assim como ele anseia pelas águas correntes, a nossa alma anseia por Deus. Para se entender, irmãos, isto aqui, se faz necessário fazer uma pesquisa a respeito do servo. Eu sei que em sua Bíblia está escrito a corça, né? Assim como a corça anseia pelas águas correntes. Mas aqui eu quero explicar para os irmãos que corça é a mesma coisa que servo, é a mesma coisa que aqueles alces. E aqui no Brasil, principalmente na região nordeste, o cervo ou a corça também existe, só que se dá outro nome. É o veado. Um animal que com certeza todo mundo conhece. Inclusive ali onde eu moro tem muitos, aqui na mata. Tem até vários vídeos, eu gosto de filmar eles quando chegam pertinho demais. Eu filmo eles, tenho vários vídeos que eu fiz as filmagens. Então se faz necessário estudar, analisar sobre este animal, para entendermos o que o salmista quis dizer aqui. No versículo de número 2, mostra ele dizendo, a minha alma tem sede de ti. Só que esta sede, do versículo 2, não é a mesma sede do versículo 1 que lemos. E lá para o finalzinho da mensagem, nós vamos entender perfeitamente o que o salmista quis dizer no versículo de número 1, que foi o versículo que nós lemos. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre.
estudando um pouco a respeito deste animal, nós encontramos algumas características neste animal tão belo e tão gracioso, que faz com que a gente pare e aprenda com ele. Louvado seja Deus. Aí você me diz, mas irmão, aprender com o animal A Bíblia, irmãos, tem inúmeros textos bíblicos onde mostra comportamentos de animais que nos traz uma mensagem, nos traz uma lição. Eu me lembro agora me veio à mente, 1998 eu estava pregando em uma concentração ao ar livre, e Deus havia me dado uma mensagem sobre um versículo que está lá em Provérbios, não lembro bem o capítulo, mas que fala que tem 4 animais que são mais inteligentes do que os homens. E aí fala lá, a lagartixa, o coelho, a formiga e o gafanhoto. Interessante, isso foi em 98. O ano atrasado, eu estive lá na minha terra, fui na casa de um irmão visitá-lo. E nós conversando lá, eu não lembrei que aquele irmão estava naquela concentração lá em 98. Eu não lembrava que ele estava lá na concentração, naquela noite. E agora em janeiro de 2022, é isso mesmo? Eu viajei com a minha esposa em dezembro de 21, atravessamos o ano lá. Então, nós estivemos lá em dezembro e janeiro, isso mesmo. E eu estava na casa do irmão Romildo. E ele disse, ô irmão Carlos, eu nunca esqueço de uma mensagem que o senhor pregou. Eu digo qual? Ele disse sobre aqueles 4 animais. E eu aprendi algo ali que até hoje está no meu coração. De graças a Deus. Está vendo, irmãos? Como é importante. Como é importante a gente ouvir a palavra de Deus e guardar ela em nosso coração. Guardar. É assim que a Bíblia recomenda, que a gente guarde. Porque às vezes dá a sensação, não sei se os irmãos têm essa sensação, que entra no ouvido e sai no outro. A gente ouve a mensagem de hoje e amanhã parece que já esquece. E para se pôr em prática aquilo que a gente ouve, irmãos, é impossível pôr em prática se a gente esquecer o que a gente ouviu, o que a gente aprendeu. Por isso que o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, como que nós vamos pôr em prática, se a gente esquece? Então, precisamos estar atento, e ter isso em nós. Aquilo, irmãos, que é de suma importância para a nossa vida espiritual, que a gente guarde em nosso coração. Porque se a gente guardar em nosso coração, a possibilidade ou a probabilidade da gente praticar é quase 100%. Louvado seja o nome do Senhor. Então é muito importante guardar aquilo que a gente aprende. Porque daqui a 30, 40, 50 anos está lá no seu coração, não sai porque você guardou. E graças a Deus eu tenho isso comigo. Eu não tenho uma memória boa, mas posso garantir os irmãos que pelo menos 70% do que eu aprendi nos anos 90 está aqui dentro. E às vezes eu me lembro até com detalhes dos cultos, da pregação, de quem pregou. Eu tenho isso comigo. Não tenho uma memória boa, mas eu tenho isso. Eu guardo. Tem mensagens, como já falei aqui em um outro culto anterior, que está guardada em meu coração faz 30 anos. Eu não esqueço. Não esqueço.
Glória a Deus. Então, que nós tenhamos isso em nós, guardar em nosso coração aquilo que é de suma importância para a nossa vida espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Mas analisando a respeito deste animal, louvado seja Deus, ele possui algumas características que nos traz mensagem, nos traz uma lição para nós, por incrível que pareça. Estudos e pesquisas a respeito deste animal revela, irmãos, que é um animal diferenciado no meio da natureza. Ele é um animal que possui algumas características que muitos outros não possuem. E por este motivo, este animal, ele se destaca no meio dos outros, entre a natureza. Pesquisas revelam que este animal, tanto faz se a coça como cervo, veado, alce, este animal possui uma postura espetacular. E isto eu posso ver até nos vídeos que eu fiz lá onde eu moro. É espetacular a postura desse animal. Ele está sempre atento, vigilante. Ele está se alimentando, mas ele está atento a tudo o que está acontecendo ao seu redor. Essa postura dele, em estar atento, estar vigilante, isso, irmãos, a gente aprende com esse animal. A gente aprende. Porque devemos estar atentos, estar vigilantes, a nossa vida espiritual principalmente. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E agora eu gostaria que os irmãos, como sempre, me ajudassem colocando as referências bíblicas que vou citando aqui. Louvado seja Deus. Sobre essa postura e essa vigilância constante desse animal. Às vezes, irmãos, às vezes eu estou lá, não exatamente onde eu moro agora, porque lá eu sou novato, nessa morada que eu estou, sou novato lá, mas moramos lá 4 anos, pertinho lá da casa onde hoje a gente está morando, então no mesmo espaço praticamente, de 2018 a 2022. Então, nos vídeos que eu tenho, eu filmando esse animal, como daqui nessa coluna, às vezes até mais perto, pastor. Coisa linda de se ver, porque tem muitos aí nesse cerrado. E vários vídeos que eu tenho, eu fico só observando o comportamento dele. Desse animal aqui, irmãos, que está no versículo 1 do capítulo 42, de número 42 aí de Salmo. Esse mesmo animal. É porque em alguns lugares do mundo, chama-se coça. Em outros lugares, chama-se cervo. Em outros lugares, tem até uma família desse animal, que é o alce, que é bem maior. E aqui, na nossa região, é o veado. Ele está lá, irmão, não está vendo ninguém, mas está de cabeça erguida, parece mais uma estátua, observando tudo o que está acontecendo ao seu redor. E o mínimo movimento, não é 2 ou 3 segundos, não se vê mais ele. Ele desaparece. 2, 3 saltos, dentro de 2 segundos ele já sumiu. Isso é que é vigilância. E às vezes eu ficava quietinho, e depois, porque é muito belo, é muito lindo ver esse animal. Ficava quietinho, depois de 5, 6 minutos, até mais. Aí eu mexia só para ver a reação dele.
ele pulava e sumia dentro da mata. Então, irmãos, sobre essa postura em estar sempre vigilante, vamos ler 1 Coríntios 16 e 13. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Glória a Deus. 1 Coríntios 16 e 13. Olha lá. Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. O crente, o cristão, ele tem que ter isso em si, essa postura de estar sempre atento, porque, irmãos, o nosso inimigo, ele não dorme. Ele não dorme. Ele está sempre de olho em nós, tentando nos tragar. Os irmãos conhecem o versículo muito conhecido que diz que ele está sempre ao nosso derredor, procurando nos tragar. Louvado seja Deus. Sabe por que o servo, ele tem essa postura de ficar observando, atento a tudo que está acontecendo ao seu redor? De olho no inimigo, de olho no seu predador. E quem é o predador do cristão? Quem é o predador daqueles que servem a Deus? Quem é que vive tentando nos tragar, destruir as nossas vidas espirituais? Sabemos que é o diabo, irmãos. Ele não dorme. Ele está sempre de olho em nós. E um vacilo que dermos, ele entra e destrói a nossa vida espiritual. Ele entra e cega a nossa visão espiritual. Porque a Bíblia diz também que ele, o nosso inimigo, cega o entendimento das pessoas. Mas nós que somos cristãos, que praticamos a palavra de Deus, nós estamos revestidos dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim, irmãos, o diabo não desiste. Dia e noite, às 24 horas, nos observando, procurando uma brecha para destruir as nossas vidas. Precisamos estar atentos, precisamos aprender com esse animal, ficar atento, vigilante. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Por isso que a Bíblia diz: vigiai, vigiai e orai. Louvado seja Deus. Vigilância, irmãos. Eu sempre costumo dizer o seguinte: o diabo, ao estar nos observando, ele não vem fazendo barulho, não. Ele vem de forma sutil. De forma sutil. Que se não estivermos com os nossos olhos espirituais atentos, se não estivermos atentos, não vamos enxergar o diabo se aproximando para tentar nos derrubar. Precisamos estar com os olhos espirituais atentos. Porque quando nós estamos atentos neste sentido, irmãos, a gente percebe a sutileza do diabo se aproximando. A gente percebe. O que acontece, irmãos, é que muitos já perderam a visão espiritual. Está lá, irmãos, o cervo. Oh, que animal elegante. Olha aí. E na pesquisa que a gente faz sobre esse animal,
fala que ele é muito gracioso. Ele se destaca. Assim é o crente, irmãos. Com a graça de Deus, se destaca neste mundo podre. O crente se destaca. Por quê? Porque ele tem a graça de Deus. O crente é agraciado por Deus. Ele tem essa graça. Louvado seja o nome do Senhor. Olha lá a majestade. Glória a Deus. 1 Pedro 5 e 8. Olha que coisa interessante, irmãos. Olha o que está escrito em 1 Pedro 5, 8. Coloca aí, irmãos. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O que é ser sóbrio? Um dos seus significados é ser calmo. Calmo. Isso faz parte da postura e da vigilância do cristão. Porque não tem como manter essa postura de vigilância se não mantermos a calma. Não tem. Se não mantermos a calma, nós vamos agir de forma que Deus não se agrada. Temos que manter a calma. Isso faz parte da postura e da vigilância na vida do cristão. Quando nós mantemos a calma, que de certa forma é o que a Bíblia chama de domínio próprio. Nessa calma, a gente consegue raciocinar. Nessa calma, a gente consegue tomar a decisão certa. E isso faz parte de estar atentos e vigilantes. Manter a calma, para podermos saber qual é a decisão que devemos tomar. Porque o diabo está aí, ó, como diz o versículo lá de Pedro. Ele está bramindo como um leão, rugindo, procurando a quem tragar. É como um leão que está à espreita, estudando uma forma para pegar a sua presa. É muita esperteza, é muita inteligência, é muita técnica, irmãos, que o predador usa. O diabo não faz diferente, não. Por isso que falei, ele vem de forma sutil, silenciosa, que se não tivermos cuidados, quando pensarmos que não, estamos já envolvidos em coisas erradas. Porque o diabo sabe trabalhar. O diabo não vem fazendo barulho não, porque senão se vier fazendo barulho, aí fica bem perceptível. Ele vem de forma sutil. Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, o diabo não vai encontrar facilidade também assim, também não. Não vai. Louvado seja o nome do Senhor. Mas estejamos atentos. Estejamos atentos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos, irmãos, que exercer vigilância nas áreas de nossas vidas que está sobre a nossa responsabilidade. E agora nós vamos entrar em algo bem interessante também, porque tem áreas em nossas vidas, irmãos, que está sobre nossa responsabilidade. Glória a Deus. Quer ver? Gênesis capítulo 4, versículo 7. Olha o que é que a Bíblia diz aí, ó. Gênesis 4 e 7. Se bem fizeres
não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Isso aqui é profundo, irmãos. Glória a Deus. O pecado, ele sempre está batendo em nossa porta, seja nos ouvidos, no coração, nos olhos. O pecado está sempre batendo em nossa porta, mas cabe a nós dominá-lo, porque, irmãos, nós temos o Espírito de Deus na vida, e nós, com a graça de Deus, nós conseguimos, irmão, dominar o pecado. Com a força que Deus nos dá, a gente consegue dominar o pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o cristão, irmãos, não pode ser aquele tipo de pessoa que só não peca se não tiver a oportunidade. Infelizmente, tem muitos crentes que são assim. Só não pecam se não tiver a oportunidade, porque se tiver, peca. Não, irmãos, o cristão não pode ser assim, não. Até porque este versículo que acabamos de ler, o pecado sempre está à porta, e cabe a nós dominá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe essa coisa de não pecar se não tiver oportunidade. Infelizmente, tem muitos crentes que são assim, e que precisam urgentemente se converterem. Glória a Deus, esta é que é a palavra. Se converterem, para poder ter o poder de dominar o pecado, para não pecar contra Deus. É bem verdade que todos têm os seus erros, têm suas limitações, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, eu não me canso de dizer isso, enquanto nós estivermos nesta casa, somos imperfeitos. Mas isto não significa dizer, irmãos, que vamos agora pecar deliberadamente. Qualquer coisa já está pecando, qualquer coisa já está entrando por caminhos que Deus não se agrada. Não, o cristão não é assim, não. Quando o cristão vem cometer um erro, não é tão fácil assim também, não. Glória a Deus. Não é tão fácil o cristão cometer pecados. Hoje nós somos servos de Deus, irmãos, convertidos. Temos o Espírito de Deus em nossas vidas. Glórias ao nome do Senhor. E não existe, ou melhor, não pode existir essa facilidade para andar pecando, não, irmãos. Não pode não existir essa facilidade em nossas vidas. Porque a gente vê por aí afora, irmãos, é uma facilidade tão grande que tem na vida de muitos. Glória a Deus. O cristão não pode ser assim. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Vamos ler, irmãos, Filipenses 3:20. Glórias ao nome do Senhor para todos sempre. Os irmãos me perdoam, não é este versículo. Não pode tirar aí da tela. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Irmãos, eu estudando um pouco sobre este animal, eu descobri que a velocidade máxima desse animal é 70 km por hora. Tem uns
que pode chegar até 80. Mas eles arredondaram para 70 quilômetros por hora. Agora, olha que interessante. Este animal, ele costuma estar sempre perto das águas. Ele não vai para distante das águas. E a pesquisa mostra que este animal, ele procura sempre estar a uma distância das águas de no máximo 10 minutos das águas. 10 minutos de acordo com a sua velocidade. Ou seja, este animal, na hora que ele se vê em aperto, em 10 minutos a 70 km por hora, ele chega onde estão as águas. Isso para ele é perto. Para ele é perto. E em 10 minutos, nessa velocidade, ele percorre 11,5 km em 10 minutos para chegar até as águas. Isso me chamou muita atenção. Sabe por quê, irmãos? Porque se tirarmos uma lição disso, trazermos para o lado espiritual, olha que coisa interessante. Existe um tempo limitado para esse animal chegar até as águas correntes. Existe um tempo limitado. E as pesquisas mostram que se esse animal não chegar nas águas correntes no prazo de 10 minutos, ele pode morrer antes de chegar nas águas, se passar de 10 minutos. Porque apesar de tudo, os cientistas afirmam que esse animal ele é muito sensível. Apesar dessa velocidade, apesar dessa graciosidade que ele possui, ele é muito sensível, mas é tão sensível que pode morrer de um susto. É assim que diz os estudos a respeito desse animal. Por isso que ele sempre procura estar em no máximo 11 ou 12 quilômetros de distância das águas. Por quê, irmãos? Porque na hora em que ele precisar das águas, rapidamente ele chega nas águas. Louvado seja o nome do Senhor. E daqui a pouco vou explicar o porquê. É a mensagem central daqui a pouquinho. Mas essa curiosidade me chamou a atenção, porque aqui nós vemos um tempo limitado para se chegar, para esse animal chegar até as águas. Agora vamos ver Isaías 55:6. O que é que a Bíblia mostra a respeito disso aqui, já no lado espiritual. Glória a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Essa expressão, enquanto se pode, determina um limite. Determina um limite. Enquanto se pode achar. Isto significa que chegará dias em que não se poderá mais achar o Senhor. Glória a Deus. Então há um tempo limitado, irmãos, até para a gente encontrar Deus, buscar a Deus, há um tempo limitado, porque se não tivermos cuidado, se não estivermos atentos a isto, chegará o tempo em que a possibilidade de encontrar o Senhor passou e não tem como mais encontrá-lo. Bendito seja o nome do Senhor. Que possamos aproveitar a oportunidade que temos para buscar a Deus, porque há um limite nisto aí, irmão. Há um limite, glória a Deus, assim como há um limite no tempo para que esse animal corra e chegue até as águas. Glórias ao nome do Senhor para sempre.
Agora, irmãos, vamos ler Jeremias 29:14. Jeremias 29:14. Glórias ao nome do Senhor para todos sempre. Olha o que é que Deus diz aí, irmãos. Isso é algo muito interessante para o cristão. Eu só vou ler a primeira parte do versículo. E serei achado de vós, diz o Senhor. O farei voltar aos vossos cativos. Farei voltar aos vossos cativos. E congregar-vos-ei de todas as nações. Em outra tradução, irmãos, eu faço questão de ler, porque está bem diferente na minha tradução aqui. Olha o que é que diz aqui, irmãos. Glórias ao nome do Senhor. Vamos lá. Jeremias 29:14. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Eu vos congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos. Então eu errei em anotar essa referência, mas eu sei de cor. A Bíblia diz, o próprio Deus falando, depois os irmãos procuram aí em Jeremias, é que eu errei ao anotar. Mas a Bíblia diz, irmão, Deus falando, Ele se deixa ser conhecido. Ele se deixa ser conhecido. Glória a Deus. Isso significa que, quando nós encontramos a Deus, não foi por méritos próprios, não. Porque se Ele não permitisse, não se permitisse para que nós o encontrássemos, jamais nós encontraria a Deus. Então, ninguém se glorie por aí, ninguém, irmãos, isso é muito importante. O cristão, irmãos, não deve se gloriar porque hoje serve a Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, ele fala sobre isso, irmãos. Ele fala que os gentios não devem se gloriar, porque a salvação foi rejeitada por um povo e passou para os gentios. E Paulo recomenda, não vos glorieis disso. Não vos gloriei. Porque, irmãos, é como se nós estivéssemos nos gloriando da queda de um, para que pudéssemos servir a Deus. Paulo recomenda veementemente sobre isso. O fato de nós hoje servirmos a Deus, estarmos servindo a Deus, não pode, irmãos, de maneira alguma, a gente se gloriar disso, mas antes temos que agradecer muito a Deus por esta oportunidade de servi-lo. E não se gloriar da queda de Israel, porque rejeitou a salvação. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E aí Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a salvação passou para nós, os gentios, mas não devemos se gloriar disso. E nesse mesmo capítulo, se lermos atentamente, é como se Paulo quisesse dizer, Deus é capaz de tirar a salvação e devolvê-la para o seu povo. Pode observar, leia lá. Dá a entender que Paulo quer dizer isso. Por isso que não devemos nos gloriar disso. Mas antes devemos agradecer por hoje sermos servos de Deus. E temos contato com Ele, glória a Deus. Temos só que agradecer a Ele. E não se vangloriar. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Então não é por méritos próprios. Não é por méritos próprios que nós encontramos a Deus. Ele se deixou.
Ele se permitiu. Louvado seja Deus, para que nós chegássemos até Ele. Se Ele não tivesse se permitido, nós não teríamos encontrado a Ele. Glória a Deus. Isto é para que o homem não se glorie disso. Glória a Deus. Vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Este animal, quando ele está longe das águas, ele produz um cheiro muito forte que atrai o seu predador. Agora, nós vamos entender perfeitamente o que o salmista quis dizer logo no versículo 1 que lemos. Quando este animal está longe das águas, ele produz um cheiro muito forte que atrai o seu predador. Logo, ele fica muito vulnerável, porque o seu predador sente o seu cheiro forte, e mesmo sem vê-lo, ele vai ao encontro da corça. O seu predador vai ao encontro do cervo, e logo o encontra, mas o cervo está atento, e nessa vigilância, quando o cervo observa e vê o seu predador, o que é que ele faz? Ele tem 10 minutos para chegar até a água. Ele tem 11 ou 12 quilômetros para correr e chegar até as águas. E ele sai em disparada, em alta velocidade, a 70 quilômetros, a 80 quilômetros por hora. E o seu predador sai na cola dele, para alcançá-lo. Mas qual é o objetivo deste animal? Ao correr em direção às águas, é aqui que está o segredo. É porque esse animal, por natureza, ele sabe que, para escapar do seu predador, ele tem que mergulhar em águas correntes. Ele tem que urgentemente mergulhar em águas correntes. E quando ele chega nas águas e mergulha, acontecem duas coisas bem interessantes que devemos aprender e tirar uma lição para nós. Primeiro, as águas correntes levam o seu cheiro embora. Segundo, ele praticamente mergulha de cabeça na água. E diz a ciência a respeito disso, que ele fica somente com o nariz do lado de fora. O seu cheiro foi embora, e ele está lá, protegido dentro das águas. E o seu predador, quando se aproxima das águas, já não sente mais o cheiro do animal, porque as águas levaram. O seu predador já não vê mais, porque ele está submergido na água. Meus amados irmãos, para concluirmos esta mensagem, estas águas representam para nós a presença de Deus em nossas vidas. É a presença de Deus. Tanto é que, se estivermos longe da presença de Deus, o cheiro espiritual atrai o nosso predador, que é o diabo. E ele vai tentar de todas as formas nos perseguir, nos destruir. E qual é a estratégia espiritual neste momento? Correu mais que depressa para a presença de Deus, que é o nosso escape. Correu mais que depressa para estar juntinho de Deus, porque aí o nosso adversário, que é o nosso predador espiritual, não vai poder chegar nem perto. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. É como diz, irmãos, leia aí Salmos 36, versículo 9, já vamos concluir, glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Salmos 36 e 9. Porque em ti está o manancial da vida.
Glória a Deus. Em ti, ó Deus, está o manancial da vida. Este é o manancial, irmãos, que devemos correr para mergulhar nesse manancial. Louvado seja Deus, porque estando neste manancial de águas vivas, o diabo não consegue destruir as nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que o salmista diz: como o servo anseia pelas águas correntes, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Eis aí o segredo. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Há muitas outras referências, irmão, mas o tempo não permite. Glória a Deus. Mas para terminar, glórias ao nome do Senhor. Olha o que aqui diz a Bíblia, 2 Coríntios 2, 15 e 16. É a última referência que vamos ler. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Nós que se salvam, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Irmãos, o cristão, quando ele corre para estas águas, que é a presença de Deus, ele passa a não ter, sabe o quê? Ele passa a não ter mais o cheiro forte do pecado, porque isso atrai mais ainda o diabo, atrai mais ainda o nosso predador espiritual, irmãos. O cheiro do pecado atrai o diabo, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, pecado chama pecado, porta de pecado chama porta de pecado, e por aí vai. E quando pensa que não, o indivíduo está no fundo do poço. Mas para aqueles que se chegam às águas tranquilas, como disse o texto, o salmista, e outro texto, aqueles que se chegam a essas águas tranquilas, o mau cheiro do pecado sai. A nhaca espiritual, essa foi boa. A nhaca espiritual sai, e o que passa a ter na vida do cristão é o cheiro de Cristo. Glória a Deus. É isto que o apóstolo Paulo quer dizer aqui nesse texto. O cheiro de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas este cheiro de Cristo, irmãos, o cristão só passa a ter se ele estiver nas águas espirituais. Porque nas águas ele está protegido, nas águas ele está seguro, nas águas o diabo não consegue nem se aproximar para destruir o cristão. Glória a Deus. Estas águas é a presença de Deus. Que fique esta mensagem, esta lição para nós. Assim como a corça deseja, anseia chegar logo nas águas correntes, assim também a nossa alma suspira, deseja, anseia, está com Deus, está em Deus, está nas águas, mananciais celestes. Que Deus abençoe. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.